Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, quinta-feira, acompanhando as informações, as notícias do Tricolor, que joga logo mais contra o Internacional. Brasileirão, São Paulo vai em busca de mais 3 pontos. Vamos ver aqui a mídia projetando esse jogo de logo mais. Créditos e ESPN, link na descrição. Tem um trecho também aqui do Arnaldo do Tirone projetando a partida. Tá chegando por aqui, não é inscrito, aproveita e já se inscreve, deixa o like também, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Escreve também nos comentários o seu palpite para esse jogo de logo mais, mas agora, bora pro vídeo, galera. Ter nesta rodada um enfrentamento entre Internacional e São Paulo, por isso Edu Afonso já aqui conosco para trazer as notícias do São Paulo. Tudo bem, Edu? Bem-vindo. Tudo bem, como é que tá, Mari, Renato, fã de esportes? Estou aqui à disposição. Beijo para você. E o Gustavo Berton também conosco neste papo em Criciúma. Local desta partida, palco desta partida, onde o Internacional vai ser mandante. Tudo bem, Berton? Seja bem-vindo aqui ao nosso Sport Center. Também já pode chegar com as suas primeiras informações daí, amigo. Oi, Glaucia. Beijo para você, abraço para todo mundo, especial aí no Edu. Pois é, já falamos aqui de Criciúma, né, em frente ao estádio Liberto Rilse. O Inter vai girando, né, Glaucia? Não pode utilizar o Beira-Rio, né? A gente até pôde acompanhar ontem a abertura do Beira-Rio para a imprensa, muitos entulhos ainda no Beira-Rio, né? O gramado para cerca de 10 dias sendo aí prevista que o gramado possa ter condições de mandar um jogo, né? O Inter ainda tentando viabilizar uma partida, catracas, internet, enfim, vai ficar para o mês de julho. Enquanto isso, o Inter gira, já foi na Arena Barueri, Alfredo Jaconi, agora é Liberto Rios. A gente pode chegar pouco aqui a Criciúma, que é uma cidade que fica aí mais ou menos uns 300 quilômetros de Porto Alegre, né? Um trajeto dá para fazer facilmente de carro, a estrada é super boa, dá para chegar tranquilamente, por isso muitos colorados são esperados por aqui. A gente já pôde ver venda de camiseta na esquina, né? As camisas do Internacional, bandeira, o pessoal já se mobilizando para o jogo e alguns colorados já andando pela cidade. 18 mil pessoas são esperadas aqui no Liberto Rios para acompanhar essa partida do Internacional contra o São Paulo. O Inter ainda não chegou por aqui. O Inter está finalizando o seu treinamento agora em Porto Alegre. Começou por volta de 13h30 da tarde. Finalizado esse treinamento, o Inter se encaminha aqui para Criciúma, deve chegar aqui por volta de 11 horas da noite. E com uma dúvida, né, que o Cudê não vai, obviamente, expor antes da partida, que é o retorno ou não do Maurício, que é o jogador que joga aberto pelo lado direito. Ele não jogou contra o Delfim pela Sul-Americana porque estava machucado, mas treinou nesses últimos dias com seus companheiros. Se o Maurício não puder atuar, o Bruno Henrique. Normalmente é quem vem substituindo ele por ali, o Wesley pelo outro lado, o Alan Patrick encostando um pouco mais o Lucas Alário. Lembrando, né, Borré, Ener Valencia e o goleiro Rocher, esses convocados, são os grandes desfalques do Internacional. O Cudê também tem mexido muito na defesa do Inter, né? O mercado até não pode jogar essa partida, por isso a tendência maior é mesmo Robert Renan e Vitão. Aliás, o Robert Renan, né, desde que errou aquele pênalti contra o Juventude, ele só jogava jogos fora de casa pelo Internacional, mas voltou dessa parada, jogou no Alfredo Jaconi, foi aplaudido pela torcida e vem se tornando aí peça fundamental nesse time do Internacional na zaga do Cudê. Então esse é o Inter, com o Fernando como volante, Arangues um pouco mais à frente, a dúvida principal sobre o Maurício e querendo retomar ambientes, como retomou o ambiente em Caxias do Sul com seu torcedor, agora aqui no Heriberto Rios também vai tentar fazer um caldeirão para cima do São Paulo, para tentar se aproximar dos líderes. O Inter hoje tem 10 pontos ganhos e confirmar aí uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que o Inter ainda não esconde, né? A sua prioridade nessa temporada. A gente já está por aqui, a bola rola nessa quinta-feira e o jogo vai ser bom. Eu sei que o Edu tem boas informações também desse São Paulo que custa ser derrotado com o Zubeldia. Bom, Edu, então o Berton já tocou de primeira, já passa esse São Paulo do Zubeldia também, a gente já avalia o confronto todo. Boa, um abraço pro Berton. Zubeldia, invicto, 10 partidas, a gente tem que acrescentar do Milton Cruz na transição, 11, uma fase que o São Paulo não vive há muito tempo, com 9 vitórias e 2 empates. O que resultou tudo isso, essa boa fase, a melhor da temporada? O São Paulo saiu da proximidade do rebaixamento para o G4, o São Paulo defende o G4 e pode ser co-líder se vencer o Internacional. O São Paulo está classificado na Libertadores com vantagem contra o Nacional do Uruguai, conseguiu ser primeiro do seu grupo e também está aguardando seu adversário na Copa do Brasil. Então, uma mudança daquele São Paulo em que havia, depois da conquista da Supercopa, uma desconfiança de qual seria o ano do São Paulo. Seria um ano que continuaria bom devido à conquista da Supercopa ou não. O que o Zubeldia tem de problema? Além dos dois únicos, hoje só dois, eu falo tanto em machucado quando eu entro lá da porta do CT, né? Aquelas listas intermináveis, só dois hoje, dois. Pablo Maia preocupa mais, foi cirurgia, vai demorar aí mais pelo menos 75 dias. E o Rafinha já em transição de campo.
Ele se machucou no mesmo dia que o Wellington Rato e o Lucas, naquela primeiro jogo da Libertadores. Então, só tem 2 desfalques por DM. E tem 4 jogadores que estão nas seleções. A exemplo do Inter, que tem 3. O principal deles, e a gente tem uma tela, é o Rafael. Porque o Rafael, desde que estreou com a camisa do São Paulo, em 2023, o Rafael o São Paulo jogou 100 partidas, o Rafael jogou 91, mais de 90%. Outras 9 partidas foram defendidas por outros goleiros. Nesta temporada, o Rafael, dos 29 jogos, jogou 25, 86%. A média de gols do Rafael no gol, 0,86. Quando ele não joga, cai um pouquinho para 0,54. Mas o Rafael, a gente pode falar que depois de 5 anos, é o primeiro goleiro que apaga de vez o fantasma Rogério Ceni como goleiro do São Paulo durante uma geração inteira. O Volpi até teve seus momentos, mas o que chegou e apagou mesmo o fantasma do Rogério, tirou o fantasma do CT, foi o Rafael. E esse é o grande desfalque do São Paulo. Bobadilha poderia brigar pela titularidade, Ferrarese seria reserva e Rames Rodrigues nem tem sido aproveitado, então não dá nem para considerar como desfalque. Boas notícias, o Wellington Rato, depois de mais de 60 dias, relacionado, deve começar no banco. A tática do Zubeldia é jogador que passa mais de 2 semanas no DM, começa no banco, foi assim com o Lucas Moura e com o Caleri, entra no decorrer das partidas até readquirir a melhor forma. E tem a volta do Luciano e do Igor Vinícius. Eu também posso arriscar como Berton um time. Jandrei no gol, Igor Vinícius, o Arboleda, que foi a grande ausência na Copa América, não foi convocado, bom para o São Paulo, Alan Franco e o Wellington, meio de campo o Alisson e talvez aí uma dúvida, o Luiz Gustavo ou o Galopo, a linha de 3 ali atrás do Caleri com o Luciano, com o Lucas Moura, com o Luciano e provavelmente com o Nestor e o Caleri na frente. Time bem forte do Zubeldia para defender a invencibilidade e para poder, quem sabe, ser co-líder do Campeonato Brasileiro. E uma notícia de bastidor importante, o Michel Araújo, que não é um titular absoluto, mas é um jogador bem importante para todos os técnicos que lá passaram desde a chegada dele, Dorival, Carpini e agora o Zubeldia, renovou o contrato antes da partida da equipe para Criciúma até 2027. Então, São Paulo garante a permanência do Michel Araújo no grupo, que é uma boa pedida, um jogador assim que, taticamente, tem tido sua importância bem grande, joga em várias posições, quebra muitos galhos, até de lateral esquerdo tem jogado. Rapidamente, com os meus comentaristas aqui para a gente passar esse confronto, um São Paulo que vem nesse momento de crescente ainda com o Zubeldia, enfim, o Edu já descreveu tão bem para a gente. E o Berton pontua lá do lado do Inter, até retomar ambientes, mas retomar mais alguma coisa também esse time do Cudê, principalmente dentro desse Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo. Se espera muito desse Inter, muito. É óbvio que tudo que aconteceu com o Rio Grande do Sul nos tira um pouco. Para mim, o Inter, em condições normais, esportivas, porque quando você tem que jogar no Heriberto Russo, você já não está jogando na sua casa, você tem uma perda técnica e esportiva. Não tem como falar que é igual, cara, que os clubes gaúchos não foram prejudicados, ponto. Mesmo assim, pelo que investiu o Inter, pela qualidade que tem no elenco, apesar dos desfalques importantes, eu acho que é o momento de se afirmar. Porque é um time que nunca embala, né? A gente está falando de um São Paulo que está embalado. O Inter não consegue fazer isso na temporada, sabe? Faz jogos bons, daqui a pouco faz jogos ruins, enfim. E vai ter que provar isso contra um dos times que mais cresceram, se a gente pegar o início da temporada até aqui, né? São Paulo mudou da água para o vinho. É um time organizado, é um trabalho ainda com uma margem pequena de análise, a gente tem que sempre também tomar um pouco de cuidado. Foi um acréscimo muito grande o que o Zubeldia fez, ele rompeu muita coisa, o time realmente está organizado e tem jogado bem, mas ainda é um recorte pequeno. Então vai ser um jogo bem legal, cara. Eu queria esse jogo em condições normais para o Inter. Aí seria um teste mais legal para a gente assistir em condições normais, inclusive com os convocados, que é um absurdo, né? Esse negócio das equipes ter que perder jogadores, depois a gente vai falar do Flamengo também, enfim. Porque acho que o Berton pode até trazer para a gente ao longo da nossa programação, não necessariamente hoje. Eu fico na dúvida quando que o Cudê ele teve o time completo ideal do Inter nessa temporada. Porque ele perde por um tempo o Alan Patrick, ele perde por um tempo o Ener Valencia, e agora a possibilidade de ter o Maurício de volta. Se a gente olha no papel ali, o Inter ele já era muito bom e ele fez um mercado muito interessante, né? Então ainda a gente fica na expectativa de nosso time completo, a sequência, o que o Inter pode conquistar. Eu acho que vem de jogos difíceis na Sul-Americana, de desempenho, mais vitória mais importante
do que o desempenho por conta de classificação, por conta de tudo que passou. O São Paulo também, né, uma vitória difícil contra o Cruzeiro, mas tão importante para manter essa sequência e eu acho que, além de tudo, esse clima, né? Porque as coisas estão acontecendo para o São Paulo, assim. É impressionante a identificação e o que o Zubeldia trouxe no sentido de espírito esportivo, mesmo e competitivo, para esse grupo. Então, vai ser um jogo bem interessante. Tchau, nosso beijo aqui para o Berton, que trouxe para a gente... Domingo, né, o Química Arena, Corinthians e São Paulo. Para mim, o São Paulo é favorito. Pela bola, sim. São Paulo joga amanhã ainda, né, Abel? São Paulo tem um jogo em Criciúma contra o Internacional. Esse fator pode influenciar, porque o Corinthians vai ter 2 dias a mais de descanso. O Corinthians jogou na terça, ontem, o São Paulo vai jogar na quinta. Fato. Em Criciúma. Em Criciúma. E depois eles vão jogar no domingo. Então, isso aí pode influenciar a favor do Corinthians. Mas assim, vamos dizer, os 2 times inteiros, bem fisicamente, tarará. Para mim, hoje, em qualquer estádio, o São Paulo é favorito. Bola por bola, sim. Mas um clássico não é só isso, né? O clássico tudo muda, a gente sabe. Tudo. Quantas vezes a gente já viu o time que está muito melhor leva uma paulada no clássico? Os confrontos recentes, até surpreendentemente, porque tem essa ideia geral de que o Corinthians tem mais sorte contra o São Paulo, principalmente quando joga em casa. Nos confrontos recentes, o São Paulo tem sido melhor. Não só nos resultados, mas também na bola. Pega os últimos Corinthians Nesse e clássico, São Paulo. o fato, apesar do último São Paulo ter quebrado o tabu, mas nesse clássico especificamente, nos últimos não sei quantos anos, 8, 10, o fator casa tem sido muito determinante, né? Para os dois lados. Tanto que o São Paulo... Corinthians ganha pouco no Morumbi e o São Paulo ganha pouco na Neoquímica. Uma em Itaquera, né? Foi, esse ano. Esse ano. Mas aí, até essa necessidade, esse barulho, esse peso, isso pode dar uma outra postura para o time do Corinthians. O Corinthians tem que correr atrás de uma superação. Porque time por time, hoje o São Paulo é um time muito mais... não digo pronto, mas em um bom processo, um processo adiantado do que o do Corinthians. Isso não tem dúvida nenhuma. E o Corinthians vai ter uma baixa para o domingo, que é uma baixa sentida. O Rodrigo Garro ontem recebeu o 3º cartão. O Garro está suspenso. E o Gustavo Henrique também. E o Gustavo Henrique é expulso, né? O Garro pro Corinthians é o jogador que faz, entre aspas, o time jogar. Né? E já não até tem em o alguns Romero, momentos, né, porque, prof? Porque aí o Igor vai ter que ir para dele. Imagino que o Coronado vai ficar no time. Eu não tinha prestado atenção nisso, que foi O Garro tomou o 3º cartão. Amarelo. É um Garro e desfalque, Gustavo Henrique suspensos. É um desfalque sentido. E o Garro... Gustavo Henrique vai jogar quem? Caetano? Deve ser o Caetano. Então, porque justamente são os 2 setores, né? Considerando que tem um efeito dominó aí em relação ao Romero, são os 2 setores que a Copa América desfalca o Corinthians. Porque, por exemplo, não vai jogar o Garro, aí você pensaria naturalmente, joga o Coronado e o Romero na frente. Só que o Romero não está. Está na Copa América. Gustavo Mosquito. Vai jogar o Mosquito. Deve ser o É a Mosquito. melhor opção, né? É a melhor opção. Se ele quiser continuar com um jogador aberto pela direita, né? Mas tem alguma outra opção, se não for o Mosquito? Ele pode tentar o Giovani. Só se ele pôr o Giovani. Ou Mas se não quiser um jogador a mais no meio campo, seria talvez o Fausto Ou Vera. pode trazer Fausto Vera, hein? Trazer o Yuri para a direita e botar o Pedro Raul. Não. Aí, esquece isso daí. Por que esquece? Ele já fez isso durante a temporada, não Ficou foi? indignado. Mas o Fausto Eu Vera... não acho que é a melhor opção, não. Mas ele tem essa opção no elenco. A questão do que eu estou colocando isso Fausto porque... Vera pode ser também, não pode? Pode ser. Há uma limitação de quantidade de jogadores no elenco. Então, você assim, no primeiro momento, o que todo mundo pensou aqui foi Gustavo Mosquito ou Silva, pela direita. Sim. Ok. Mas não quer fazer isso. Então, você vai ver. Quais são as outras opções que tem Pode ser o Vera. a essa altura? O Vera é diferente, que o Vera é um volante. Então, você vai ter um jogador mais de contenção por aquele Não é lado. uma ideia, não, para jogar contra o São Paulo, hein? Pode ser uma alternativa, mas para não Vai mexer... empatar de novo? Se ele não quer mexer na Empatar é estrutura melhor do que time, perder. de ter um jogador pelo lado ali, que é um jogador mais ofensivo, as características são diferentes do Coronado para o Gustavo Silva. O Coronado é mais um meia criador por ali. O Gustavo é um jogador mais agressivo, né? De força, Pelo menos deveria ser. de lado de campo. Não, Agora, ok, se você pensar que o Coronado já é um meia, você pode não tem um outro meia para colocar ali. Sim. Então você pode botar um volante, que é o Vera, para ajudar a fechar o lado ali. É uma opção, mas já é uma adaptação, né? Mas então, eu acho que isso já mostra... Aí por isso que eu levantei a possibilidade de... vamos manter aqui um atacante,
traz aqui, porque a gente já viu ele fazer Aí o isso. Pedro Raul fica mais... O Yuri para a direita. E o Yuri Alberto mais aberto. E o Pedro Raul mais centroavantão ali. Que é a dele, né? Eu acho que o E o momento... Yuri atrás. Mas não acho que vai ser também uma opção dele, não, tá? Estou colocando aqui como possibilidades que ele tem dentro das poucas opções que o elenco do Corinthians permite hoje a ele. Muito bem, Arnaldo. São Paulo, Internacional e São Paulo, jogo osso. São Paulo, naquela nossa conta de 2 pontos por rodada, o São Paulo ainda está devendo uns pontos, graças àquele começo muito ruim. Então, era bom que fizesse ponto fora de casa contra o Internacional. Não é fácil, é difícil. O Internacional também está focado no Campeonato Brasileiro, como todo mundo. E, a primeira informação, a primeira história para esse jogo é que teremos o trio, é isso? Trio escalado, Luciano, Lucas e Caleri? Pois é, né? Tudo bem, Tironi? Essa era a pedra cantada, né? Na última partida contra o Cruzeiro, Luciano suspenso fora, né? E o trio, com essa etapa de preparação, com o tempo de preparação, ficaria, de fato, junto nesse jogo contra o Inter. Então, Luciano, Lucas e Caleri, com o Caleri já 100%, com o Luciano recuperado da suspensão e o Lucas também recuperado da lesão. Então não tem motivo para não ter um dos três. A questão agora é tática. Como é que os três vão se comportar, né? Se o Lucas vai jogar mais aberto pela direita ou mais ou menos como o Nestor tem jogado pela esquerda. Talvez seja essa a pista que o Zubeldia deu. Lucas pela meia direita, Nestor pela meia esquerda, e o Luciano atrás do Caleri, como vinha jogando. Deve ser aí a composição do trio para o jogo contra o Inter, em Criciúma. Você tem medo do 4-2-4? Eu acho que a presença de 2 volantes mais o Nestor, ele acaba não dividindo o time em 2 e configurando o 4-2-4. Eu temo o Lucas muito aberto, muito ilhado, sem conseguir ainda fazer esse papel que o Zubeldia... Imagina ele fazendo como o Nestor pelo lado esquerdo, né? Fechando pelo meio, atacando pelo lado, fechando pelo meio. É mais isso que eu temo, né? Um subaproveitamento do Lucas nessa composição. Mas eu acho que o Zubeldia tinha que tentar colocar os 3, porque o Luciano vinha bem, ficou suspenso. O Caleri agora está inteiro, o Lucas está inteiro, né? E agora ele teve um tempo para treinar o trio com uma nova formação, né? O São Paulo inicia um novo momento, até porque tem desfalques da Copa América, outras situações a partir desse jogo contra o Inter. Vamos ver, né? Essa é a grande questão do São Paulo desde sempre, até de antes da chegada do Zubeldia, né? Como jogar os 3 juntos. Ainda tinha o Rames, agora não tem mais Rames. E como jogar todo mundo, como é que ia ser jogar todo mundo, tal. Começando o jogo vai ser a primeira vez, então, mas teve tempo para treinar. O que tem que tentar. Também tô de acordo com você. Esse negócio vai ter que tentar. Desde a época do Dorival, é isso mesmo, né? O Dorival optou pelo Rato, com o Lucas no meio, Nestor na esquerda e Caleri na frente. Aliás, tem a volta do Rato. Pois eu ia falar disso. Poderia misturar as coisas, né? Mas o Rato volta depois de muito tempo, não joga desde aquele jogo com o Talheres lá na Argentina, volta nessa transição que o São Paulo tem feito com todos. Volta no banco. Deve participar alguns minutos, então está liberado pelo departamento Rato. Então, por enquanto, o Luciano, em relação àquele quarteto do time do Dorival, ganha o lugar do Rato, que vinha de lesão séria nesses últimos meses. Tá, então pensamos que na frente será Lucas na direita, Nestor da esquerda, na meia direita e na meia esquerda, Caleri como centroavante e Luciano atrás do centroavante. Essa é a formação ofensiva do São Paulo. Mas tem mais coisas a chegar aí também. Porque o Papai está machucado, só volta sei lá quando, contusão muito séria. O Bobadilla estava jogando no lugar dele. O Bobadilla não joga porque está na seleção do Paraguai. Aí é outra coisa também que não testada desde o começo, certo? Isso. Luiz Gustavo e Alisson. A gente sempre vem falando, né, Arnaldo, sobre o Luiz Gustavo, que ele é um bom jogador, um jogador importante, mas ele tem uma outra dinâmica, um outro time, uma outra velocidade, outro tipo de jogo, e vai jogar ao lado do Alisson. Nessa é sempre o Alisson que tá testando caras do lado dele, né? O Pablo Maia, o Bobadilla, enfim, quem quer que seja. Vai jogar também pela primeira vez essa dupla de volantes.
É isso aí. Eu acho que essa situação do Luiz Gustavo, até por exclusão e pelo tempo de preparação, seria ele o substituto. Porém, a minha preocupação não é nem esse jogo específico. Eu acho que o Luiz Gustavo casa com um adversário tipo Internacional em Criciúma, né? Quando o São Paulo também vai ser agredido. Eu acho que a dinâmica do Luiz Gustavo talvez ela não seja a ideal quando o São Paulo jogar em casa, tendo que propor jogo, né? Para esse jogo, eu acho ok. Nós estamos fazendo o time da frente para trás, né? Então, Isso. o Luiz Gustavo fazendo a dupla com o Alisson, a dupla de volantes. Também outra questão que também é uma meio novidade, vai? Exatamente. Bom, então tá aí o São Paulo bem mexido não, mas com novidades na frente, com novidades no meio. Mas mexido, né? O Zubeldia aí defendendo uma invencibilidade, e o jogo não é simples, mas o time deve ser esse aí do meio para frente, de acordo com as apurações do Perdigueiro Arnaldo, certo, Arnaldo? Isso, do meio para trás, a linha de 4 aí não teria porque mudar. O Igor Vinícius cumpriu suspensão, ficaria Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. E no Mas gol... tem a mudança no gol. Isso mesmo, Jandra. Começa a era Jandrei aí, né? Rafael na seleção, começa a sequência Jandrei. Rafael vinha muito bem. Então tem mudança em todos os setores, né? Se você for ver, né, Tironi? Não é uma... assim, nós estamos praticamente escalando o time e a gente nunca teve essa convicção na era Zubeldia, mas está mais fácil acertar o time por exclusão e também por disponibilidade, já que os únicos contundidos, entregues ao departamento médico, hoje só são 2, o Rafinha e o Pablo. Então, talvez a gente esteja mais próximo de acertar o time dessa vez. Pois é, de qualquer forma, é um time bastante não, mas um pouco diferente do que vinha jogando aí, lembrando, né, tá defendendo uma invencibilidade. Dê o seu palpite aí na KTO, usando esse QR Code que tá na tela, usando o link que tá na descrição, e o cupom TRICOLOR, para você ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. A KTO é nossa parceira aqui. Bom, outra preocupação, porque além desse jogo de quinta-feira, tem um clássico no fim de semana contra o Corinthians, combalido Corinthians, é verdade, em crise e tal, mas é o Corinthians em Itaquera. E o São Paulo, em toda a história, venceu uma única vez lá, a última vez, justamente com o Carpini, com o Corinthians completamente esmigalhado, e aí o São Paulo conseguiu a vitória. Então é um clássico importante e esse jogo aqui terá sequelas para lá, por 2 razões. A primeira, Arnaldo, o São Paulo vai jogar quinta, o Corinthians já jogou. Então vai ter muito mais descanso pela frente e preparação, isso é indiscutível, né? O jogo é domingo às 4h. O Corinthians tá muito desfalcado também, com gente suspensa, o Garro não joga, enfim, tem vários caras aí, o Corinthians também vai estar desfalcado. Porém, o São Paulo tem vários pendurados nesse jogo agora que podem ficar fora. Que eu me lembro aqui, Nestor, quem mais? Nestor, Alisson e Alan Franco, só isso. Alisson e Alan Franco talvez tenham sido os melhores jogadores do time, né? Exato. Então não é... E, de novo, pendurados do meio para trás, né? Do meio para frente, o São Paulo tem muitas opções. Do meio para trás, menos. Lembrando que o Ferrarese também está na Copa América, né? Rafael, Ferrarese, Bobadilha e o Ramos Rodrigues. Mas esse trio preocupa, eu concordo plenamente com você. Primeiro, a ponderação do intervalo muito pequeno entre um jogo e outro, né? Chega a ser quase um absurdo, lembrando que o Corinthians jogou na terça-feira. O Inter também vai jogar no domingo, às 4h em Salvador. O Inter também vai ter um intervalo pequeno, mas entre São Paulo e Corinthians esse intervalo desproporcional. E esses 3 jogadores pendurados, né? Sobretudo o Alisson, porque eu acho que o Alisson, sem o Pablo, sem o Bobadilha, passa a ser um jogador fundamental. Lembrando que a arbitragem São Paulo e Inter é do Braulio da Silva Machado, certo? Que às vezes tem uma arbitragem serena e às vezes tem arbitragens caóticas. Não dá para muito a gente sacar qual que é o Braulio da vez. Muito bem, né? Na final da Copa do Brasil foi uma arbitragem serena e o São Paulo foi campeão. Então, Braulio da Silva Machado apita. Bom, o que mais? Público. Recebo informações de que a parte de visitantes já teve os ingressos esgotados. Então vai ter torcida do São Paulo lá. Deve ter casa cheia, cara, porque... Bom, primeiro o São Paulo não vai há muito tempo a Criciúma. Inter também não. O Inter tem torcida na região. São Paulo e Inter são torcidas próximas.
não é só o setor visitante, deve ter um setor neutro, que é da cidade de Criciúma, digamos assim, e que tem muito São Paulino que vai estar lá no meio, né? Então, vai ter bastante torcedor de São Paulo. O Inter não vem jogando em sede fixa, né? Ele vem sendo itinerante. Dessa vez vai jogar em Criciúma e eu acho que vai estar razoavelmente dividido. O torcedor de São Paulo vai se fazer presente, sim, lá no Heriberto Rios. O jogo é osso, né? Tá com expectativa depois de bastante tempo treinando? Cara, eu tô com expectativa de resultado nessa semana, cara. Eu acho que são 2 partidas dificílimas. Mas agora teve descanso, né? Agora a galera tá... sim, mas descanso para jogar 2 como visitante. Porque eu lembro que o último jogo do São Paulo, o time saiu contra o Cruzeiro, o time tava morto em campo. É verdade. Tava todo mundo muito cansado. Exato, essa questão da recuperação física é até maior para mim do que a do treino, sabe? Acho que da recuperação física do time, eu acho muito importante. E acho que teve um período suficiente de descanso e recuperação. Pelo menos o DM praticamente esvaziou, né, Tino? Muito bem. Tem Internacional contra São Paulo, Campeonato Brasileiro, rodada 9, né? Rodada 8 ainda. O São Paulo tem 7 partidas. Rodada 8. O São Paulo não tem jogo atrasado. Quer dizer, tem esse jogo, né, que foi adiado lá por conta da crise climática. Vai ficar no mesmo número de jogos que os outros. E se o São Paulo vencer, o que não vai ser fácil, o São Paulo pula ali para as primeiras posições. Já está em 4º lugar, pula ali, continua na briga. E agora tem muita rodada do Brasileiro, só do Brasileiro, né? Isso, exato. Agora uma sequência forte de Brasileiro, né? Depois de Inter e Corinthians, São Paulo tem o Cuiabá em casa e começa a ser o casa fora, e tem depois do Vasco, que é no outro sábado, uma sequência de 2 jogos em casa contra Criciúma e Bahia, que aí dá uma revertida na balança, né? Você começa a ter 2 partidas em casa, e o São Paulo fez as 2 vitórias em casa contra Fluminense e Cruzeiro, foi importante. Muito bem, então é isso? Não, tem mais. Não, tem mais. O Belmonte adiantou na live. Isso aí. E o São Paulo anunciou em primeira mão, disse pra gente. Muita gente duvidou, porque o Belmonte tinha falado isso do Caio Paulista, levou o chapéu do Fluminense. Exatamente. Mas dessa vez ele tinha a pista certa. O São Paulo contratou em definitivo, anunciou isso oficialmente, o Michel Araújo, que assina contrato até 31 de dezembro de 2027. Então ele passa a ser jogador do São Paulo de forma definitiva. Até espero que ele consiga... Ele tem lampejos, jogos muito bons, jogos não tão bons, que ele consiga uma sequência. Outro jogador vai ficar à disposição do Zubeldia. Acho um jogador importante, você não acha? Muito, muito. Acho que é um jogador... versátil. Tem 27 anos, ainda tem muita lenha para queimar, joga em várias posições, é bom de grupo, machuca pouco, então... Acho uma boa notícia. Tá aí, galera. Hoje tem São Paulo e Internacional. Internacional e São Paulo, jogo fora de casa. Tricolor que tá vindo, né, de uma sequência muito boa aí de resultados positivos. O Beldia fazendo um excelente trabalho, tá invicto, ainda não perdeu, 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates. E hoje tem mais um jogo aí, um desafio pela frente contra o Internacional. Acredito que não vai ser um jogo fácil, mas o São Paulo vai em busca de mais uma vitória e mais 3 pontos, né? Quem sabe conquistar mais 3 pontos no Brasileirão, mas é aguardar, né? Tem mudança hoje na escalação. O Bobadilha, né, que foi convocado, não vai poder jogar aí algumas partidas no período da Copa América e vai desfalcar o São Paulo. Provável escalação do São Paulo, né? Informação aqui do Globo Esporte, com o Jandrei no gol. O Rafael está convocado também, né, para a seleção brasileira, não vai poder jogar. Igor Vinícius ali na lateral e o Wellington, Arboleda e o Alan Franco. Ali no meio campo, o Luiz Gustavo no lugar do Bobadilha. O Alisson, que está jogando muita bola. E o Rodrigo Nestor lá na frente. Caleri, Luciano e o Lucas. Esse é um provável São Paulo, né, para esse jogo de logo mais contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Aproveita e já escreve aqui nos comentários o seu palpite. Está confiante, acreditando numa boa vitória? Escreve aqui abaixo o seu palpite. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.